Boa noite a todos. Que boa noite caloroso, né? Tá frio. Então, obrigada mais uma vez por me convidarem, né, para eu estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito essa oportunidade para que a gente possa aprender mais um pouquinho. E esse tema é um tema difícil. Eu vi que algumas pessoas vieram pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos a essa casa. Aqui é uma casa muito acolhedora, muito boa, vocês vão gostar muito. E meu nome é Yamine Berbe, é um pouco diferente, mas vocês vão acostumar. E o tema hoje parece ser um pouco estranho, né? O poder das trevas, assim, coloquei bem grande, mas essa lição é uma parábola mais ou menos moderna. E essa história, ela está no livro Jesus no Lar. Alguém aqui conhece o livro Jesus no Lar? Levanta a mão, se alguém conhece, né? É um ótimo livro, é uma ótima leitura. Recomendo a vocês que façam, porque esse livro, ele conta muito do que nós vivemos hoje. É um livro muito atual. E eu vou provar para vocês que a lição que foi dada por Jesus, ela é mais atual do que o próprio dia de hoje. Então, vocês vão ver que o poder das trevas, ele existe, ele está aqui, mas vocês vão aprender a como combater esse poder, porque nós, e o nosso poder em acreditar em Jesus, em Deus, é muito maior. Como eu disse, é um livro chamado Jesus no Lar. Indico a vocês a fazer junto com o Evangelho. Pode pegar ele, é uma leiturinha muito simples, muito pequena, vocês vão ver que ele é bem curtinho. E, assim, algumas palavras, elas realmente são difíceis de entender. Mas hoje tudo é muito fácil, né? A gente pode ter a facilidade do dicionário ao nosso lado. Estou lendo, não sei essa palavra, para um instantinho, digita ali no celular, rapidinho você vai conseguir entender o que ele está falando. E aí eu trago aqui para vocês a parábola. Contava Jesus essa história ao entardecer aos apóstolos. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se destemidamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento, a fé e a caridade, que os espíritos do mal se impacientaram e, contemplando tanta abnegação, tanto benefício ao próximo, né, e desprendimento, armaram-lhe um plano para lhe sabotarem. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito de um companheiro de consciência enegrecida. E recebeu a incumbência, a missão, e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. Ao subordinado falou com ênfase: ora, não poderíamos despojá-los de todos os bens? Isso não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, ou dessa natureza, a perda dos recursos materiais seria libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a, constrangendo-a os filhos e enchendo de opróbrio, desonra e ingratidão, aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou: não, que vês que desse modo integraria facilmente a família total, que é a multidão. O embaixador, desapontado, acentuou:
será talvez conveniente lhe flagelarmos, castigarmos o corpo? Deveríamos fazer feridas e aflições severas. Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Bom, movimentaremos então a calúnia, a suspeita, o ódio gratuito aos outros contra ele. Que tal? Para que tornou o espírito das sombras? Transformar-se-ia num Marte redentor de muitos, valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Está ficando sem opção, né? Exasperado, já irritado, o diabo menor falou assim: será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos, então? Olha aonde chegam as ideias. Que dizes? Retrucou a inteligência perversa. A morte ser-lhe a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou aquele que sabia menos que ele: não sejas tolo, volta e dize a este homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido, impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de jamais se engrandecer, e verás. O enviado regressou muito satisfeito com aquela ideia e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia, sem valor, né? Acerca de sua pretendida insignificância, e desfechou-lhes perguntas mentais como estas. Prestem bem atenção no que o espírito trevozinho chegou e falou para este ser que estava fazendo caridade. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguetes de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? Bom, ele disse isso tudo. E aí, valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, olvidou, ou seja, duvidou de si mesmo, que a oliveira frondosa começa no grelo frágil, e deitou-se, desalentado no leito do desânimo, da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida aos apóstolos em companhia dos demais e se despediram dessa noite, cismarrentos e espantadiços. Bom, essa eu fiz questão de trazer a leitura mesmo. Vocês viram que deu mais ou menos uns 6 a 7 minutos, né? Muito pequena a leitura. Mas essa pequena leitura vai trazer para a gente uma infinita parte da nossa vida de orientações, de coisas que podemos tirar de lições. Vamos refletir sobre essas lições que nós ouvimos que Jesus falou. Primeiro, a gente precisa entender que esses espíritos trevosos, eles estão aqui. Isso é fato. Espíritos bons que vêm nos auxiliar também estão aqui.
Mas os espíritos bons vão chegar perto da gente se a gente autorizar, não é? E eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, porque nós escolhemos o nosso caminho, nós escolhemos aquilo que vamos fazer ou não. Já os espíritos obsessores, eles têm missões de que você fale na sua vida, que você não faça algo de bom, que você perca tempo nessa existência. Por isso que a gente precisa compreender como que eles são e como eles agem. Compreender os tipos de obsessão é o primeiro passo. Na obsessão simples, o espírito causa perturbações e pensamentos insistentes, sem retirar a liberdade da pessoa, sendo essa a mais frequente. Nós, muitas vezes, oramos, né, fazemos o evangelho em casa, mas nós ainda vibramos pensamentos negativos, raiva, às vezes vemos uma notícia e ficamos com raiva. Isso também chama os espíritos inferiores. A gente precisa entender que é justamente nas pequenas atitudes que geram essa frequência vibracional e isso atrai os espíritos. Tá, mas isso aí todo mundo está passível de ter um espírito obsessor de uma obsessão simples. Mas se você não cuida, vai para uma obsessão mais grave, né? Chama-se fascinação. Há o comprometimento do discernimento, fazendo com que a vítima aceite cegamente as influências recebidas. Quando eu não rezo, não me cuido, não estou me preparando para fazer o bem, não estou vibrando na caridade, no amor, né? Sou uma pessoa extremamente egoísta, só penso em mim, só penso no dinheiro, deixo tudo de bom para fazer depois, aí você vai estar vibrando o tempo inteiro nessa frequência. Então, vem um espírito trevozinho ao seu lado e esse irmãozinho vai grudar em você. E aí ele vai lá e volta com mais 7. Aí ele vai lá e volta com mais. Então, ele vai vindo e vai fazendo assim, como se fosse uma barreira, uma proteção, para que você não escute, muitas vezes, até o seu anjo da guarda. Por isso que é importante orar e vigiar. Mas não fiz nada disso. Continuei vibrando negativamente. Entrei na subjugação. A subjugação é a forma mais grave, podendo ser moral, quando a pessoa age sob forte influência do obsessor, ou corporal, física mesmo, quando há interferência até mesmo de seus movimentos. Alguns espíritos conseguem controlar tanto a mente da pessoa, que entra em desequilíbrio tamanho, que conseguem controlar as suas vontades, fazendo com que, muitas vezes, perca o juízo. Nós já vimos, nós espíritas conhecemos muitos casos de pessoas que estavam sob efeito de obsessão e que tiveram atitudes muito ruins. Então, por isso que a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Opa. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. O perispírito é esse envolto sutil, né, que nós temos, e ele age como essa ponte entre o físico, o material, o nosso corpo, e a nossa alma, né, o nosso espírito. Então, ele age entre esses dois. Enquanto nós, encarnados, chamamos de alma. Quando desencarnado, somos espírito. E nós, enquanto estamos dormindo, nós também vamos para o outro lado. Então, nós acessamos esses dois mundos. Estamos aqui, ora lá. Por isso, nós precisamos entender como que funciona esse mecanismo de proteção quando eu saio daqui e volto. Como os obsessores atuam? Bom, semelhante atrai semelhante. Sentimentos, pensamentos e atitudes de baixa frequência funcionam como um imã, sintonizando a pessoa com esses espíritos. E aí, quando eu consigo vibrar positivamente e eu
entendo que aquilo ali é necessário para mim, eu vou me desvinculando cada vez mais. Por quê? Nós entendemos que os espíritos inferiores, eles têm artimanhas. Artimanhas para que você caia nesse pensamento negativo, nessa vibração negativa, nessa frequência ainda muito negativa. E como que eles fazem isso? Bom, existem várias formas. Eles são muito sutis. A partir do momento em que você deu uma brecha, eles vão se ligar a você. Se ligando a você, eles vão colocar pensamentos ruins, pensamentos negacionistas. Por exemplo, eu nunca vou estar bem, eu nunca vou conseguir tal coisa nunca vai ser bom, né? Nunca nada vai dar certo. E aí você vai cada vez mais baixando a sua frequência. Ter certeza de algo sem averiguar, isso nos dá uma grandeza muito grande. Chama-se orgulho e vaidade. Não é? Tem gente que a gente fala assim, não é assim, é assim. Aí a pessoa, nossa, parece que vira um bicho, não aceita que está errada de jeito nenhum. Orgulho, a gente tem que trabalhar o nosso orgulho. E isso cega as pessoas quanto aos fatos. Fatos são fatos, né? Não tem argumento contra esses fatos, porque fatos são provados. Por exemplo, a ciência. Durante a pandemia, nós tínhamos fatos ali que deveríamos usar máscara, ter distanciamento social, e muitas pessoas não respeitaram isso. O resultado, mais de 700 mil pessoas que desencarnaram. Pessoas negando vacina, pessoas negando a ciência. E isso não se pode, porque os 3 pilares são o quê? Ciência, fé e religião. A indução de pensamentos para gerar brigas e discórdias, isso eles fazem muito e o tempo inteiro. Às vezes, você discutiu com uma pessoa ali, mas aquilo nem foi tão importante, nem nada, mas você vai ficar lembrando daquela pessoa, e aí você vai ficar com raiva daquela pessoa. Aí você vai lembrar da pessoa e vai começar a falar assim, mas eu podia ter falado isso, podia ter feito aquilo, da próxima vez eu vou fazer assim, se vier. Aí você já vai começar a alimentar esse sentimento. Eles fazem muito isso. Dividem opiniões. Vamos botar um contra o outro, porque aí um contra o outro vai gerar o quê? Ódio. E aí surgem até as guerras, não é? De pequenas coisas faz as grandes. Alienação e falsas informações, espalhar o ódio, fake news. Gente, cuidado. Estamos em ano eleitoral, é muito importante que a gente não espalhe notícias mentirosas, vamos agir com responsabilidade, independente de voto de cada um, que o voto é secreto, não é? Cada um vai lá, vota em quem quer. Mas não vamos espalhar notícias. Espalhar notícias, você está necessariamente disseminando ódio, disseminando a raiva e propagando todo esse mal. Não faça parte dessa corrente, não entre nesse jogo das trevas. Como eu disse, os 3 pilares da nossa doutrina espírita, ciência, fé e religião, né? O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos que acontecem só pelas leis da matéria. Já o espiritismo sem a ciência, faltaria o apoio e a comprovação. O que a gente chama de fé cega. A fé, ela tem que ser raciocinada. Eu tenho que entender por que eu tenho fé naquilo ali. E aí eu andei pensando muito sobre tudo isso, né? Estou fazendo essa palestra, andei refletindo muito e cheguei a essa conclusão aqui, não é? Tudo aquilo em que eu me permito pensar e deixar o pensamento se demorar ali, será aquilo que eu me tornarei.
o que cada um de vocês estão pensando e se demorando naquele pensamento. Pensamentos bons, pensamentos positivos, para que o futuro de vocês seja bom? Ou pensando coisas negativas, desânimo, tristeza, amargura, raiva, rancor? Tudo o que você estiver pensando, você vai, na hora do seu desencarne, vibrar naquilo ali. E aí tem dois caminhos. Ou você vai se desprender fácil, porque você já conseguiu entender como que é que tem que viver na matéria. E aí você consegue viver na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Ou você está vibrando somente materialmente, pensando no trabalho, no dinheiro, produção e só isso. Então, cuidado. Tudo aquilo em que eu me permito pensar e deixar o pensamento se demorar ali, será aquilo em que eu me tornarei. A obsessão hoje, ela é uma questão já de saúde pública, né? Existem muitos médicos, principalmente da nossa doutrina, que já estão vendo isso como uma questão de saúde mental. Mais do que isso, pensamentos e hábitos criam pontes psíquicas. Os obsessores, eles vão nos inspirar sempre. Em alguma coisa, ele vai nos inspirar. Pensamentos negativos, pensamentos compulsivos. Compulsivos pode ser por comida, por bebida, por uso de entorpecentes, por jogos de aposta. Tudo isso ele vai nos impulsionar a fazer, mas isso já existe dentro da gente. Sentimentos de culpa, de medo, orgulho, ódio, amargura, rancor, inveja, tudo isso, ciúme e outros sentimentos tão negativos, causando desequilíbrios emocionais, pensamentos, inclusive, homicidas e suicidas, em algumas vezes, pelo ódio, a tristeza guardados aqui dentro. Eu não consigo me livrar desses sentimentos. Então, esses sentimentos vão ficando ali. E aquilo ali vai gerando uma carga negativa. E essa carga vai somatizando no seu corpo e trazendo doenças. Porque tudo começa na mente. Tudo é sintonia mental. Primeiro eu começo nessa indução do pensamento. Comecei a pensar sobre aquilo. Sim, aí eu vou atrair essa vibração para mim. E esses vícios e desejos materiais, eles já existem na gente. Nenhum espírito obsessor vai colocar na sua cabeça uma ideia que você já não tenha pensado ou não tenha tido vontade de fazer. Já existe tudo ali dentro de você. Muitas vezes, isso afeta a sua saúde física. E, às vezes, a gente nem percebe. Acha que é só um cansaço, um mal-estar. E não, pode ser um sintoma de obsessão. Sono ruim, esgotamento físico, porque eles drenam a nossa energia, sugam a nossa energia. Então, a gente se sente, muitas vezes, né, com aquela falta de ânimo, falta de vontade até de viver. Isso é um sinal. Essas compulsões, somatização de energias no corpo que vão se tornar doenças, desgaste energético. Eu me sinto muito mais cansada. Tudo que eu vou fazer, eu me sinto extremamente cansada. Eu fiz um check-up geral. Estou bem, minha saúde está ótima, mas eu continuo não me sentindo bem. Já parou para pensar que é a saúde espiritual? Pensamentos intrusivos. Quem nunca teve, né? O que são pensamentos intrusivos? Sabe, vou dar um exemplo simples. Você está aqui sentado no carro, abre a janela, aí você fala, olha o celular assim, fala assim, vou jogar esse telefone lá. Isso é um pensamento intrusivo, é um pensamento que vem, né, que não é um pensamento bom, mas que você deveria se livrar dele. Tem alguém brigando ali, enchendo o saco, seu saco, aí você fala assim, vou pegar esse telefone que eu podia tacar na cabeça dele.
Isso é um pensamento intrusivo. Você tem esse pensamento ruim, mas aí o que é a sua obrigação? Opa, não posso tacar na cabeça dessa pessoa, porque senão vai dar ruim para mim. E para a pessoa também, né? Mas principalmente para mim. Aí você corta esse pensamento. Começa a ver esse tipo de pensamento que você tem com um olhar mais brando, né? De alegria. Começa a ridicularizar esse pensamento. Você não pode fazer chutar um cachorro, bater numa pessoa. Nada disso a gente pode, porque vai dar ruim para a gente. Então, começa a pensar assim, eu não posso fazer isso, eu tenho que evoluir. E muitas vezes os espíritos obsessores, eles tendem a nos fazer persistir em pensamentos negativos. Não se demorem nesses pensamentos, porque os obsessores potencializam tendências já existentes em você. Eles não vão criar nada. Como eu disse anteriormente, alguém aqui, levante a mão, por favor, quem nunca bebeu na vida? Muito bom, nunca bebeu. Alguém aqui nunca fumou, nunca fez uso de cigarro? Muito bom. Provavelmente, vocês que nunca fizeram uso, já trazem isso de uma vida anterior. Por quê? Porque nessa, vocês já... Opa, isso aqui eu não quero não, de jeito nenhum. Então, vocês já trazem isso com você. Tudo o que a gente aprende de bom e vivencia, a gente traz, é como se fosse um HD no nosso... vamos dizer assim, no nosso espírito, está ali armazenado. Não vou fazer uso de cigarro, não vou fazer uso de álcool. Já traz. Então, nessa vida, vai passar por ela sem precisar de nada disso. Imaginam vocês agora que fizeram uso. Ainda dá tempo. Pensa que nessa vida vocês já fizeram. Tá, daqui para trás eu não posso fazer nada, mas e daqui para frente? Eu posso parar. Eu posso parar. E aí, na próxima encarnação, a minha vida vai ser melhor. A minha saúde física vai ser melhor. Minha saúde mental vai ser melhor. Espiritual também vai ser melhor. Porque a gente sabe que vícios atraem o quê? Espíritos obsessores. Quanto mais a gente está em um ambiente que tem álcool, mais espíritos obsessores estão ali. Eu trouxe um caso do Divaldo Franco, que é muito interessante em dois sentidos. Divaldo foi perseguido por um espírito que ele se chamava Máscara de Ferro. E esse espírito fez com que ele, muitas vezes, tivesse pensamentos negativos, pensamentos suicidas, pensamentos ruins. E Divaldo, muito novo ainda, com 19 anos, relata que, de tanto ele ouvir, abandone esse corpo, o que você quer não tem aí nessa vida aí não, está aqui, vem para cá, você vai ser muito mais feliz. E aí ele falava, nessas sutilezas. Um dia, Divaldo, em sua tristeza, ouviu e cedeu àquele pensamento. Saiu em direção ao mar e foi caminhando até que ele adentrou no mar. Divaldo não sabia nadar. A sorte de Divaldo, que a espiritualidade boa não brinca, Deus não dorme, né? Deus está sempre ali, de olho. O que ele colocou ali do lado? O irmão de Divaldo. Então, o irmão dele chegou, viu aquela cena ali, falei, por que Divaldo está ali? Não, peraí, está errado. Foi correndo, conseguiu resgatar, tirou ele de lá do mar e salvou ele. E aí Divaldo, saiu daquele transe, daquela coisa assim toda, e falou, meu Deus, o que eu fiz? Aí ele aprendeu a não dar mais ouvidos a esse tipo de espírito obsessor, esse tipo de pensamento, porque quando a gente não entende, a gente chama só de pensamento.
E esse perdão, ele veio através de uma coisa bem inusitada. Esse espírito obsessor, ele relata que ele, em uma outra vida, compartilhou a existência com o Divaldo, e eles eram do meio católico. E ali, por conta de Divaldo, esse espírito desencarnou. E ele falava assim, então, você foi o causador do meu desencarno, você também deve sofrer. E ele nunca perdoava Divaldo. Só que um dia ele perdoou. Como que ele perdoou? Quando ele viu que Divaldo acolheu a mãe dele que havia acabado de reencarnar. Era um bebezinho desprotegido, desamparado, que ninguém queria. E aí Divaldo falou, eu vou amar como minha filha. E a acolheu em seus braços. E amou. E esse espírito viu o amor que ele sentia por aquela criança. E aí ele falou, Divaldo, esse espírito já foi em outra vida minha mãe. E agora você está acolhendo com amor. Que bom, eu fico feliz. Agora eu entendo o que é o amor verdadeiro e o que é o perdão. E aí houve o perdão entre os dois e eles conseguiram prosseguir a vida. Mas lá no final eu vou voltar sobre esse perdão para a gente falar mais um pouquinho dele. Bom, e aí a gente tem que aprender sobre falanges das trevas. Como que elas funcionam, o que elas fazem. Elas são organizações voltadas para a manutenção da ignorância, do egoísmo e dominação de mentes e propagação do mal. Eles querem que vocês permaneçam sem saber a verdade, sem saber se proteger e permaneçam na ignorância. Mas o conhecimento ele vem dos livros, a gente precisa ler. Existem muitos livros na literatura espírita que nos trazem muito conhecimento e muita informação boa. Esse aqui que eu trago para vocês chama-se Os Dragões. Diamante no lodo não deixa de ser diamante. Pelo espírito de Maria Modesto Cravo, escrito por Vanderlei de Oliveira. É um romance cujo tema central é a história de Matias, uma alma atormentada que serviu durante séculos à comunidade dos dragões. O livro nos levará a perceber que há muitos dos seus seguidores da mensagem do Evangelho de hoje, nos mais diversos segmentos cristãos, guardam algum tipo de laço com essas falanges, em missão de resgate e regeneração. Lembra do que eu falei do Divaldo? Era um espírito que conhecia o cristianismo, conhecia o catolicismo. Tanto ele como o Divaldo já trazem, na sua essência de encarnações anteriores, essa facilidade de aceitar Jesus. Todos vocês que estão aqui, provavelmente, vêm dessa linhagem de católicos, né, de cristãos, de algum tipo de religião voltada a Jesus. Porque hoje vocês mais facilmente estão aqui, ouvindo sobre Jesus. A cronologia do romance revela fatos ocorridos no movimento espírita brasileiro, entre os anos de 1936 e 1964, período em que ocorreu um clímax de uma ação organizada pelos benfeitores do mundo espiritual para reencarnar milhões de corações que foram libertados de uma das mais tristes locais de maldade na erraticidade, chamado de o Vale do Poder. Então, ele traz todas essas informações, né, que todos nós somos um diamante, mas alguns de nós estávamos perdidos no umbral. Esse umbral é o lodo que ele cita aqui. E nenhum espírito perdeu o seu valor essencial, todos são destinados à evolução. Todos nós, se assim o quisermos, podemos ser resgatados, da onde nós estivermos.
tanto encarnado quanto desencarnado. E ele nos traz o livro que os dragões são a mais antiga comunidade da maldade que se organizou socialmente nas regiões chamadas subcrostais, ou submundo astral. Segundo o romance, ela existe já há mais de 10.000 anos, ou seja, essa região já existe mais ou menos há 10.000 anos, e são espíritos que vieram de outros planetas com muita inteligência, muita sagacidade, mas que não se adaptaram à moral de Jesus. Essa comunidade, administrada por inteligências do mal, criou a cidade do poder e sua hierarquia, e é composta por esses chamados de dragões, legionários, justiceiros e conselheiros. São espíritos que fazem o mal intencionalmente. Para poder explicar isso, eu teria que adentrar muito, mas eu vou tentar pincelar mais ou menos para quem é novo da doutrina, quem ainda não conhece muito. Para dar um exemplo para vocês, André Luiz, no livro Libertação, esse livro é extremamente importante, ele traz aqui uma citação, onde um desses que era chefe da falange do mal, virou e falou o seguinte: minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Aos demais, ainda me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro e eu sirvo aos dragões. E aqui ele explica. Espíritos caídos do mal, desde as eras da criação planetária, que operam nas zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade, egoísmo, não são, todavia, demônios eternos, porque, individualmente, se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Ou seja, ele traz que existem espíritos que provavelmente desde espíritos vindos da capela, com muita inteligência, mas uma moral muito baixa. E aí, esses espíritos se uniram ali e formaram uma forma esquisita, que a gente chama de os dragões. Por que os dragões? O espírito, a gente sabe que ele é plástico e moldável. Quando eu desencarno, eu posso ficar maior, menor, posso emagrecer, posso engordar, posso colocar um cabelo maior, depende do meu merecimento, mudar até a minha roupa. E eles aproveitam isso para se transformarem. Nesse mesmo livro, Libertação, há um julgamento onde uma mulher, ela foi julgada por um desses espíritos trevosos, porque os espíritos eles são recolhidos, eventualmente, e eles vão a esse tribunal. Chegando nesse tribunal, esse juiz virou para ela e falou: olha, você, quando viva, matou os seus filhos, ao invés de cuidar, e matou o seu esposo, ao invés de ser uma boa esposa. Você parece uma loba, quer viver solitária. Então, ela pegou aquilo ali para ela e se transfigurou em uma loba. Para que vocês consigam entender como que ocorre essa transformação, como que eles chegaram a ser essa forma de dragão, de lagarto, de algum bicho. Essas mitologias que a gente conhece são formas que eles se apresentam. Muitas vezes em forma de um minotauro, de um centauro, sabe, aquele ciclope, que tem um olho, aqueles bichos enormes. Tudo isso aí vem
da vontade, vem da experiência e, principalmente, vem da mente. Porque nós somos, quando desencarnado, aquilo que nós vivemos. Imagine uma pessoa raivosa, uma pessoa gananciosa, uma pessoa que tudo, sabe, gera ódio, tudo tem raiva. O que ela pode se transfigurar? Em uma coisa monstruosa. Daí, eles nos mostram no livro a periculosidade da gente viver assim, administrando esses sentimentos ruins, negativos. Por isso que a gente tem que ser calmo, manso, pacífico. Em um outro livro, Violetas na Janela, mostra uma jovem. Ela sabia que ia desencarnar cedo. Porém, ela se preparou do momento em que ela soube até ali, o desencarne. Então, quando ela desencarnou, ela estava plena, tranquila, porque ela sabia que o período que ela tinha que estar aqui na Terra, ela ia amar, ela ia ser amada, ela ia fazer o bem, ela ia fazer a caridade. E aí ela se desligou tranquilamente. O nosso desligamento vai depender disso aqui, ó, de como nós pensamos e agimos durante essa encarnação. Por isso é perigoso. E os dragões usam essa psicologia há mais de 300 anos. Baixa autoestima, idealização, perfeccionismo, tolerância e melindre. No livro é abordado esse tipo de modelo. E os espíritos trevosos sabem que a doença psicológica básica em um planeta como a Terra é a escassez de estima pessoal, ou seja, a baixa estima, né? Eu não me amo tanto quanto eu deveria e eu não me dou o valor o tanto que eu deveria me dar. Como resultado de milênios de egoísmo. Se eu me amasse mais, eu me cuidaria melhor. Mas, muitas vezes, nós somos egoístas e muito materialistas. E quem tem essa baixa autoestima, idealiza a vida, as relações, as metas, mas, de fato, nunca vive. Sempre deixa para depois. É uma vida muito imaginária, distante da real. Sempre vou deixar eu vou ser voluntária da sopa. Ah, mas hoje não está um dia muito bom. Ah, eu vou doar essas roupas aqui. Não, agora não. Sempre deixa para fazer o bem depois. E quem idealiza em excesso torna-se muito melindroso, perfeccionista e intolerante. Então, a baixa autoestima é o núcleo deste modelo usado por eles? Sim. Esse estado psicológico caracteriza a maioria esmagadora dos habitantes terrenos, em maior ou menor escala, conforme os compromissos assumidos por cada criatura e sua consciência. Mas espera aí, Yamine, o que é baixa autoestima? Bom, é a opinião negativa ou distorcida que eu tenho sobre mim. Às vezes eu me olho no espelho e me vejo assim, sabe? De uma maneira muito diferente da que eu sou. E eu não estou falando de aparência, certo? Estou falando que muitas vezes muitas pessoas nem se olham no espelho. Porque quando você se olha no espelho, você necessariamente se vê. E se vê, às vezes, dói. Às vezes a gente não aceita quem a gente é, não aceita não só o físico, mas as nossas atitudes. E a nossa consciência, quando a gente olha para a gente no espelho, ela é afiada. Por isso, muitas vezes, nós não olhamos no espelho, com medo do que vai voltar, né? O que vai voltar ali daquele reflexo meu? O que eu estou dando e o que está voltando? Os sinais mais comuns são autocrítica excessiva, sentimentos de inferioridade. Eu sempre me sinto menos do que eu sou. Nunca sou bom o suficiente.
Medo do julgamento, e assim você evita interação social. Eu tenho medo de que as pessoas vão falar de mim. Dificuldade em impor limites. O hábito de tentar agradar os outros é aquele, eu não consigo dizer não, mas dizer não às vezes é importante. É bom para a sua saúde física, mental e espiritual. Aos pais, dizer não aos filhos é necessário. Aos avós, dizer não aos netos é necessário. Dizer não ao companheiro, à companheira, também é necessário. É uma autopreservação. Porque aí, se você não tem isso, você tem a falta de autocuidado, que é o quê? Você se negligenciar a própria saúde, a aparência, o bem-estar, por uma crença do inconsciente de que eu não mereço aquilo. E aí você deixa de fazer o bem para você. A convivência, ela é um campo de batalha. E os espíritos trevosos, eles já perceberam isso. Nesse campo aqui, só vai haver um vencedor. Ou eu, ou o espírito. A gente tem que lembrar disso. E como que eles fazem? Bom, eles vão usar da maledicência, fofoca. Maledicência é você ficar falando mal dos outros. Falar mal sem nem conhecer a pessoa, às vezes. Fofoca é uma das piores vibrações que existe. Não existe fofoca branca, viu, gente? Não existe. Aquele negócio já é uma fofoquinha só, um negócio... Não. Não tem o que falar, não fale. Às vezes, a gente meditar é melhor do que falar. Coisas que a gente nem sabe. Inveja, olho gordo, mágoas e rancor, julgamentos e não perdoar, rigidez e orgulho, irritabilidade e impaciência, falta de amor, de compreensão. Tudo isso são portas abertas para as más influências. Então, eu tenho que entender que Chico Xavier já nos mostrava que a inveja, ela tem uma energia tão ruim, e ela é tão feia, que se a gente aqui pudesse olhar, igual a gente está olhando essa imagem aqui dessa planta, a gente está olhando ela aqui, ela é linda, maravilhosa. Mas se a gente pudesse ver essa mesma energia de uma inveja, a gente não ia dormir mais, de tanto medo que a gente ia ter, porque é muito feio, é muito trevoso. Não esqueçam que uma fofoca pode acabar com a vida de uma pessoa. Existem muitos casos, inclusive de uma moça que eu nunca me esqueço, que inventaram que ela tinha feito um trabalho e tinha assassinado uma criancinha que foi encontrada falecida, assassinaram essa criança. E um homem inventou que foi ela que assassinou para fazer um trabalho, um ritual de magia negra. E aí espalhou isso no WhatsApp, as pessoas se reuniram e lincharam ela na casa dela. E aí, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu vi uma propaganda dessa moça, da filha dessa moça, falando, gente, cuidado, fofoca mata. Espalharam essa mentira da minha mãe, que ela não sabia nem quem era essa criança, nunca nem tinha visto. E ela morreu, ela não está aqui hoje, ela não é mais a minha mãe e não é a avó. Podia ser a avó, podia estar vivendo, podia estar bem. Mas interromperam uma vida por conta de uma fofoca. Então, eu encarecidamente peço a vocês, vamos parar com essa tradição, porque aqui no Brasil é uma tradição, já é um costume, de falar fofocas, porque isso pode destruir a vida de alguém. Amar a Deus como a si mesmo e amar-se como ama a Deus. Eu entendo que, se eu tiver o meu amor próprio, eu vou reconhecer o meu valor, vou me tratar bem, vou ter compaixão, a mesma que eu tenho com o próximo, eu vou ter comigo. E aí eu vou me blindar.
Porque, longe de ser egoísmo, trata-se de estabelecer limites saudáveis, priorizar o próprio bem-estar e não aceitar menos do que cada um de vocês merece. Saber dizer não, o autocuidado prioritário, independência de validação, eu vou fazer, se é para o meu bem e bem geral da nação, por que não fazer? Faça. Se os outros vão falar de qualquer jeito, não é? Faça o que for bem para você. E aí você vai ter doses diárias de dopamina, de fé e dessa responsabilidade emocional. Temos que cuidar da nossa mediunidade. Temos que ter essa responsabilidade, porque só assim a gente vai ter sinais de equilíbrio. Ore, tenha fé, mas cuidem também da mediunidade. Aí eu faço sempre um convite a vocês. Já pensaram em ser um trabalhador da casa? Uma vez por semana que vocês vierem fazer um trabalho, servir uma água, aprender, fazer o curso de passe, aprender a dar um passe, a vida de vocês vai melhorar infinitamente. Não só no quesito de estabilidade emocional, mental, espiritual e principalmente financeira. Sabia que até a vida financeira de vocês melhora? Porque vocês estão fazendo bem. E aí Deus observa tudo isso e vai compensá-los. Pensa nessa possibilidade, uma vez pelo menos por semana, a mais vocês virem aqui para serem trabalhadores, vocês vão estar fazendo bem para vocês nessa encarnação. Não deixa para muito perto lá do final da vida, porque a gente não sabe qual é o final da nossa estação, viu? Façam o evangelho no lar. Vibrem positivamente. Veio um pensamento negativo, veio uma coisa assim estranha, um sentimento. Às vezes a gente tem assim um sentimento, está tudo bem, está tudo tranquilo, aí vem um sentimento ruim, aquela coisa assim esquisita. Aí você fala assim, nossa, que angústia que me deu agora. Uma vontade de chorar, um pensamento esquisito. Aí você para e pensa. Vou ensinar vocês a como identificar se é um obsessor que está ali querendo fazer morada ali na sua cabeça sem pagar aluguel. Já pensou vocês terem um inquilino desse na casa de vocês, dando trabalho para vocês, dando despesa, sugando suas energias e ainda não paga aluguel? Eu não quero esse obsessor perto de mim, não. Esse tipo de inquilino eu não quero. Vamos aprender a distanciar ele. Sentir tudo isso de ruim. Aí o que eu faço? Espera aí. Está tudo bem? Ligo para um, ligo para outro. Está tudo bem? Está todo mundo bem? Ok, então não é nada. Aí você vai entender. Olha, isso aqui é um espírito sofredor. Não necessariamente é um espírito obsessor, pode ser um espírito sofredor, que está ali te pedindo auxílio. Aí o que você vai fazer? Uma prece. Faz a sua prece. Pediu, fez a sua prece, deixa encaminhar. Se livra daquilo, faz o autopasse. Como que é feito o autopasse? Pega as suas duas mãozinhas e faz assim, limpeza. Aí fecha o olhinho, pensa, estou limpando, 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 vou tirar todas essas energias de mim. Pronto. Outra também que é muito boa, tomar um banho. Vai lá no banheiro, liga o chuveiro, deixa aquela água correr e fala assim, que agora Jesus vai tirar tudo de ruim que eu estou sentindo. Essa angústia, essa tristeza. Não sei de onde está vindo, mas se for algum irmãozinho sofredor, que a espiritualidade possa acolher, amparar, auxiliar e encaminhar para onde ele seja resgatado melhor. Não é? E aí você vai ter essa proteção física e emocional. Vai ter um sono adequado, precisa de atividade física, terapia quando necessário, né? Porque nem sempre é só espiritual, pode ser espiritual e emocional, mental também, o desequilíbrio. Por isso que a gente precisa buscar um apoio. Muitos homens, hoje em dia, não estão aceitando o término de seus relacionamentos. E aí, o que está acontecendo? A taxa de feminicídio está subindo. E isso são espíritos obsessores, ali o tempo inteiro,
agarrando na gente. E aí, ninguém é dono de ninguém. Todos nós precisamos entender isso. Estamos. Nessa encarnação, eu estou mãe de alguém, eu estou pai de alguém, eu estou marido de alguém, esposa de alguém. Mas se isso, né, se esse vínculo terminar, findar, eu tenho que aceitar, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. E aí os homens precisam falar dos seus sentimentos, precisam demonstrar os seus sentimentos. É questão de força. É questão, muitas vezes, de saúde mental. Por isso que eu digo nas palestras, os homens precisam falar. Porque falando, vocês vão tirar esse sentimento ruim de vocês. Tirando esse sentimento ruim de vocês, vocês não dão brecha para espíritos obsessores. Quantos casos que a gente vê aí de feminicídio, o homem simplesmente parece que está ali translocado. Será que ele não está fascinado? Será que não há um comando ali de espíritos trevosos falando, vai, ela não vai ficar com você, então ela não pode ficar com mais ninguém. E aí, o que acontece? O homem vai lá e tira a vida da mulher. Às vezes na frente dos filhos, às vezes tira a vida dela, dos filhos, e até muitas vezes a dele. Olha que horror! Isso são influências, e a gente precisa acabar com isso. No intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou mal que fez. O que vocês estão plantando hoje, vocês vão colher lá no mundo espiritual. Então, para finalizar, a gente vai para as lições da parábola. Não deixe a baixa autoestima chegar até vocês. Não desistam de fazer o bem, porque ele desistiu de fazer o bem. Né? Era pouco, mas ele estava fazendo, e aquilo estava fazendo bem para ele. Achar que o que faz é ínfimo e não tem valor? Não. Todo o bem que você faz tem valor. Não dizem aí que pouco com Deus é muito? Então, se pouco que você pode fazer, daqui a pouco você deixa um legado, daqui a pouco aquilo ali se torna grande, comece pequeno. Não melindre se algo não for do seu jeito, ou se alguém lhe chamar a atenção. Só escuta e deixa para lá. Às vezes a pessoa é que está em desequilíbrio. Aí você vai deixar a pessoa te desequilibrar? Não deixe, não. E não perca o seu propósito, porque isso vai enfraquecer a sua moral. A maior arma das sombras não foi a dor, mas a desvalorização pessoal e o desânimo e a desistência de fazer o bem. E aí eu vou deixar para vocês aqui um pedido que eu tenho visto nos trabalhos que eu faço e que tem ocorrido muito. A gente precisa orar pelos nossos antepassados. Nós estamos passando um momento de provas e mundo de provas e regenerações para uma transição mais complicada, mais complexa. Né? E esse momento conturbado em que nós vivemos está revirando, está trazendo o nosso passado de volta. E muitos dos nossos antepassados, que a gente às vezes nem conhece, estão voltando e eles estão ligando-se a nós. Em muitos trabalhos, nós vimos que algumas pessoas estavam se sentindo mal, estavam sentindo essas características que eu passei para vocês, e nós percebemos que estavam sendo obsidiados por familiares que já desencarnaram. Pessoas, muitas vezes, que eles até nem conheciam. Né? Pessoas de 100 anos atrás eu não conheci, eu não sei. Eu sei o nome do meu tataravô, mas eu não o conhecia, eu não tenho foto, eu não tenho nem ideia. E ele foi assassinado. Morreu de uma forma muito trágica. Então, provavelmente, ele deve levar no coração uma dor e um sofrimento. Não sei se ele foi encaminhado, se não. Se ele estiver aqui, o que ele vai acontecer?
ele vai se ligar em um de nós, da nossa família. Mas não é por maldade, é por ignorância. Essa ignorância é o quê? É o não saber. Imagina 100 anos atrás. Não se falava em espiritismo, não se falava em espírito. Isso era coisa do demônio, a igreja católica pregava isso. Então, o que a gente tem que fazer? Orar. Ore pelos seus antepassados. Lembrem-se deles. Não importa nome, não importa, né? Você teve um tataravô, você teve um bisavô, você teve alguém da sua família que você não conheceu. Comece a orar por eles. De manhã e à noite, vai fazer a sua prece, coloca ali aquela vibração, aquela intenção por eles. E também peço a vocês a terem o costume de orar pelos suicidas. Estamos vivendo essa fase de transição muito conturbada e esses espíritos estão aproveitando e tirando as pessoas das suas faculdades, né? Do seu juízo perfeito. Então, rezem pela falange de Maria de Nazaré, porque, às vezes, esse pensamento suicida pode chegar até um de vocês em um momento de dor, de sofrimento. Rezem por eles todos os dias. Uma oração, uma intenção que você faz, já começa a aliviar o peso que nós estamos sentindo nesse momento. E orar também pedindo perdão e perdoando. Uma coisa que eu faço muito, que eu aprendi, eu não sei a quem eu fiz mal nos meus passados e até mesmo nessa vida. Eu posso não ter ciência, noção de quem eu fiz mal, mas eu peço perdão de coração a essas pessoas e a esses espíritos. E espero ser perdoada. Peço perdão. Perdoo e peço perdão. Quando você faz isso, você está emanando essa energia. Imagina todos vocês vibrando todos os dias, vibrando por esses espíritos dos seus antepassados, para eles serem encaminhados, resgatados, vibrando por esses espíritos suicidas e vibrando, perdoando a quem você fez mal e aceitando o perdão, o quão peso nós não vamos estar tirando da nossa vida, não é? Façam isso, deixem Jesus entrar na vida de vocês, porque Jesus, Ele está sempre conosco, sempre. Permita que Ele entre. Se Ele estiver presente na vida de vocês, o mal nunca vai adentrar a casa de vocês. Então, que Jesus abençoe e ilumine a cada um de vocês. Eu vou deixar aqui uma dica de leitura para quem quiser depois, né? Vai estar no vídeo. E ler é extremamente importante, gente. Conheçam para saber se prevenir. Só com o conhecimento e a prática nós vamos conseguir nos livrar do poder das trevas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje. Que Jesus abençoe e ilumine a cada um de vocês. E lembre-se, é um campo de batalha. Quem que vai vencer? São vocês ou são eles? Espero que nós, né, que estamos aqui encarnados nessa missão tão linda. Jesus abençoe e ilumine a todos vocês. Uma boa noite.